Glória a Deus. Deus, cumprindo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes com mais uma vez essa presença do nosso Deus, merecedor de toda a honra, da glória, do louvor. Como foi falado naquele salmo, né? O que direi eu por todos os benefícios a qual o Senhor tem nos concedido? Somente agradecer a Deus por essa oportunidade, a qual Ele nos concede de todos os dias levantar, de todos os dias andar, de todos os dias poder trabalhar, de todos os dias poder comer, porque muitas vidas elas não podem fazer nenhuma dessas atividades por algum impedimento. Mas eu e você estamos aqui para louvar e agradecer o nosso Deus nessa oportunidade. Amém? Vamos assim estudar a palavra nessa noite, que se encontra em 1 Reis, no seu capítulo 22, 1 Reis, no seu capítulo 22, tem como título As Profecias dos Falsos Profetas. Nós vamos assim estar lendo no versículo 13 ao 14, 1 Reis, capítulo 22, versículo 13 ao 14. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que achou, diga amém. E a poderosa palavra nos diz: o mensageiro que tinha que chamar Micaías falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz que lhe dizem coisas boas para ver. Portanto, que a tua palavra seja uma palavra de Deus, fale o que é bom. Micaías respondeu: tão cedo como vive o Senhor, o que o Senhor disser, isso eu falarei. Eu peço aos irmãos que releiam o versículo 14, quando eu vou dar até 3, uma palavra muito importante a qual o Senhor nos separou nessa noite. Eu vou voltar até 3 e peço aos irmãos que conta e releia o versículo 14, né? 1, 2, 3, aí é do Senhor. Vive o Senhor, soberano Deus e eterno Pai celestial, queremos dar graças ao Senhor, Pai, pela palavra ao Senhor, meu Pai, nos concedeu nessa noite. Somos gratos ao Senhor, meu Pai, pelos louvores, pelas oportunidades, mas somos gratos ao Senhor, Pai, pela vida que o Senhor nos deu. Pai, que nessa noite o Senhor veio, meu Pai, falar da forma como o Senhor deseja. Pai, não seja da forma como eu quero, Pai, como os irmãos querem, mas da forma pelo Espírito Santo, Pai, separou para falar para esta casa nesta noite. Pai, fica conosco neste momento, e que o Espírito Santo venha tocar em cada mente, em cada coração, em nome de Jesus. E você pode se assentar, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, estamos diante de uma palavra muito conhecida, a qual vai nos falar a respeito, lá em 1 Reis, capítulo 22, sobre as profecias que os falsos profetas eles predizeram ao rei Acabe. A palavra vai dizer claramente que no terceiro ano, o rei Josafá, o rei de Judá, ele vai visitar o rei Acabe. A palavra do Senhor vai dizer claramente que quando o rei Josafá chega até o reinado do rei Acabe, o rei Acabe ele vai falar para o rei Josafá a respeito da guerra, onde ele deveria ganhar com o povo de Ramote de Gileade. A Bíblia vai dizer claramente que o rei Acabe ele pergunta, louvado seja o nome do Senhor, ao rei Josafá, se ele compactaria a ir aquela guerra com ele. A Bíblia fala que o rei Josafá, ele no primeiro instante, ele aceita, porém adverte
fala: olha, não tem mais ninguém que nós venhamos consultar a Deus. Será que é suficiente esses 400 homens, esses 400 profetas? Será que é o suficiente? Será que realmente devemos nos acreditar, nos aprofundar nessa profecia que está sendo direcionada a nós? A Bíblia vai dizer claramente que naquela cela, naquela masmorra, naquela prisão, existia um jovem filho de profeta, Micaías. A palavra vai dizer claramente que Micaías estava preso porque ele não profetizava coisas boas a respeito do pecado. Ele profetizava a verdade. O rei Acabe era um homem, louvado seja o nome do Senhor, tão idólatra, tão orgulho, que além de trazer a idolatria para Jerusalém, o rei Acabe achava que ele deveria ser ouvido palavras que massageassem o seu ego. O rei Acabe achava que tudo aquilo deveria ser em volta dele, deveria ser algo que ele agradasse, deveria ser algo que massageasse o seu ego. Louvado seja o nome do Senhor. E se formos analisar os dias de hoje, não é diferente. Quantas pessoas querem ser massageadas, quantas pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada, e quando Deus levanta para frente, quando Deus levanta o homem que vem orar e falar, ele é recebido, mas por quê? Porque a verdade não agrada todo mundo. A verdade não agrada nem sempre aquele que está do meu lado. Porque aquele que está do meu lado vai pensar diferente. Aquele que está do meu lado vai ter uma opinião diferente. A Bíblia vai dizer que o rei Acabe, olha, tem o jovem Micaías que está na prisão. Mas ele está lá preso porque ele nunca profetiza coisa boa, mas só coisa ruim. E eu não quero nem perto de quem está preso. Porém, o rei Josafá disse: vai chamá-lo, para que venhamos consultar a Deus através da vida dele. A Bíblia fala que o rei Acabe consente e vai chamá-lo, quando seja o nome do Senhor, Micaías. E quando o mensageiro chega até Micaías, ele fala: olha, os profetas profetizaram coisas boas para o rei, mas portanto que a sua palavra seja também de agrado para o rei. E aqui Micaías, como um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem verdadeiro, ele disse: aquilo que Deus colocar na minha boca eu vou falar. Quantos de hoje, quantos profetas que estão na casa do Senhor se corrompem? Quantos profetas que estão na casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, se deixa levar por um pouco? Quantos profetas estão na casa de Deus, pregando a palavra, evangelizando a palavra, orando, fazendo aquilo que Deus prega, mas quando sai da igreja, louvado seja o nome do Senhor, não é um homem, não é uma mulher que pensamento firme, porque quando vê a proposta, quando vê o ambiente da luta do meu Senhor, ele não rejeita, mas abraça os outros. Deus vai dizer assim: sinceridade na coisa dele. É necessário parar de ficar em cima do muro. A palavra vai dizer sim ou não. Ou você é profeta ou você não é. Ou você é homem de Deus ou você não é. Ou você é mulher de Deus ou você não é. Ou você é maior ou amadora. Deus está dizendo: é tempo de se posicionar. A Bíblia vai dizer, louvado seja o Senhor, versículo 15: quando ele chega à presença do rei, o rei Acabe pergunta a Micaías: devemos ir a Ramós de Gileade para a batalha ou devemos nos esconder? A Bíblia vai dizer que ele respondeu: vá, você que o fará. O Senhor entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar? Que não me fale, não sei a verdade em nome do Senhor. Então Micaías disse: vi povo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor. E o Senhor Deus disse: este não tem dono, e cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que eu não respeito e não profetizo o que é mal, mas somente o que é mal. Olha a mente do rei Acabe. O rei Acabe, por ele ouvir as boas profetizações a respeito dele, louvado seja o nome do Senhor, eram profetizações, louvado seja o nome do Senhor, falsas. Porque aqueles 400 profetas, louvado seja o nome do Senhor, havia mesmo espíritos de engano, havia mesmo espíritos de mentira. Eles estavam profetizando. O rei
Como que Deus vai usar ele? Se Deus disse que ele não habita o coração do idoso, se Deus disse na sua palavra que ele não habita em quem está ensinando, em quem está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que é cristão e não é. Eu quero que você entenda, louvado seja o nome do Senhor, como o profeta Micaías, não somente era um profeta, louvado seja o nome do Senhor, usado por Deus, mas ele era um profeta que não tinha o segredo do Espírito, porque a palavra vai dizer que o profeta Micaías, ele revelou que havia espíritos de mentira sobre aqueles 400 profeta, louvado seja o nome do Senhor, que estava no retrato, e tudo é diferente de hoje, muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós temos uma pessoa profetizar, nós temos uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, fazer aquilo que é devido, mas muitas vezes não está está completamente dividido. A Bíblia vai dizer que o profeta Micaías ele tirou de discernir aquilo que estava acontecendo. E muitas das vezes a igreja do Senhor hoje é amarrada porque não busca pelo discernimento espiritual. Muitas pessoas hoje estão se deixando enganar, louvado seja o nome do Senhor, por profetas que dizem ser profeta, porque a Bíblia vai dizer que Deus falou: eu não perece por falta de conhecimento, porque a palavra está aqui, ó, na nossa frente, mas depende de mim e você para que ela venha a ser ativa na nossa vida. Não basta simplesmente ter a Bíblia em casa e deixar fechada com a Bíblia, ela vai funcionar se ela for lida, se ela for lida, a Bíblia vai funcionar. Se você dobrar o seu joelho e se você pedir a Deus: Senhor, me dê segredo, me dê sabedoria, me dê capacidade para entender aquilo que o Senhor está falando. Não adianta nada a gente dizer ser cristão há tempo em casa, totalmente contrário. Não adianta nada a gente dizer que agora a Deus em casa é o necessário a gente dobrar o joelho e orar. Não adianta nada a gente profetizar nos outros e não tentar profetizar sobre aquilo que está cedo na nossa vida. Não adianta nada a gente querer ajudar o próximo se nós não ajudamos nós mesmos. Porque para ajudar o próximo é necessário nos ajudar. E quando eu falo nos ajudar, é espiritualmente, tendo esse discernimento que Micaías teve. Micaías, além de ter uma vida com Deus, Micaías, além de estar preso naquele lugar, ele não deixou que a visão rompesse a sutilidade de Deus. Ele não deixou que a palavra por Acabe pudesse interferir na sua comunhão, na sua intimidade, na sua vida, no Senhor de renúncia, na sua vida de busca, na sua vida, no Senhor do Senhor diante do Senhor. Micaías estava preso, mas a vida espiritual daquele homem estava ativa. Micaías estava encarcerado, mas ele estava em comunhão com Deus. Micaías estava preso naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez até mesmo sendo maltratado, porque a Bíblia vai dizer que quando ele profetiza por rei Acabe, ele leva uma bofetada. A Bíblia vai dizer claramente que o profeta Micaías, por amor à palavra, por amor à verdade, ele passa por humilhações. E se formos analisar os apóstolos, o apóstolo Paulo, Estevão, homens cheios do Espírito Santo, eles sabiam que eles deveriam padecer pela obra, eles sabiam que deveriam padecer por amor de Cristo, eles sabiam que eles deveriam se entregar ao Evangelho, porque eles sabiam que aquilo não era seu lugar, mas o seu lugar era o céu. Eles sabiam que enquanto eles estavam sendo padecidos no umbral, Deus estava lutando, Deus estava preparando a sua cabeça. Eles sabiam que mesmo sendo martirizado, Deus estava preparando para eles um lugar. Que lugar seria esse? Um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de descanso, um lugar onde a tristeza, a fome, a peste não tem lugar. Mas esse lugar é preparado para aquele que verdadeiramente é profeta, aquele que mesmo sendo tentado, ele fala: não, eu vou resistir, porque
passando pela prova, mas eu vou passar pela prova do nome do Senhor. A palavra vai dizer claramente, louvado seja o nome do Senhor, que o rei Acabe ele fica enfurecido. E ele disse para o rei Josafá, porventura não disse que ele não profetiza nada de bom no espelho. E nós resumimos no versículo 29, o rei Acabe e o rei Josafá, o rei Judá, eles vão atacar a voz de viagem. Mas a palavra vai dizer que a profecia de Micaías a respeito do rei Acabe, ela se concretiza. Por quê? Porque o rei Acabe, ele morre nessa guerra, conforme o profeta Micaías disse. A Bíblia vai dizer, julgue-se a profecia, mas não julgue-se o profeta. Você pode ter direito de saber, você tem direito de saber que a profecia tem isso ou não, pedindo confirmação a Deus, mas a palavra vai dizer que a gente não julga o profeta, porque o profeta, louvado seja o nome do Senhor, é um homem cheio da unção, é um homem cheio da presença, não, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos profetas por aí que dizem que ser profeta não é, mas a mesma forma que tem profetas, louvado seja o nome do Senhor, que profetiza, louvado seja o nome do Senhor, coisas falsas, existe também profetas verdadeiros. E a Bíblia vai dizer claramente, olha, se profecia, você tem direito de querer saber se é verdade essa profecia, é realmente verídica, mas não julgue o profeta. Por que não julgue o profeta, presbítero? Você não sabe a intimidade daquele homem, você não sabe a comunhão dessa pessoa com Deus, você não sabe a renúncia que essa pessoa faz, você não pode julgar o irmão para ser conhecido pela aparência, porque ele fala bem, porque fala grosso, porque fala fino. Você não deve julgar o profeta. É uma coisa, é você cair depois do teu bico, porque é através do grande homem, através do grande mulher, existe o grande Deus. A palavra vai dizer claramente que a profecia daquele profeta se cumpre. A profecia contra a vida do rei Acabe, ele se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Acabe foi um homem a qual, além de ter casado com Jezabel, além de ter permitido Jezabel perseguir os profetas, a palavra vai dizer que o reinado de Acabe tinha o servo Obadias, que pegou 100 profetas e escolheu de 50 cascaveiras. A palavra vai dizer que Obadias ele tentava os profetas, levava roupa, levava água. A Bíblia vai dizer que Obadias, embora pelo contexto do rei Acabe estava, Obadias, ele, louvado seja o nome do Senhor, protegeu a tua filha daqueles profetas. E eu quero dizer, eu quero dizer com as coisas da gente também, eu quero dizer que o profeta, louvado seja o nome do Senhor, um homem cheio de unção, cheio de unção, ele é profeta de diversas formas. Profeta de profetizar, profeta de orar, profeta em expulsar o demônio, profeta em ajudar o próximo. Obadias ele era profeta, porque além de temer a Deus, ele ajudou aqueles profetas que estavam sendo perseguidos. A gente tem o costume, nós temos a mania de achar que verdadeiramente um profeta é aquele que, louvado seja o nome do Senhor, que revela a CPF, que revela a praga de carro. A gente tem o costume de priorizar profetas que entregam a revelação, mas profeta não é só aquele que tem a revelação, não. Profeta é aquele que vive na palavra, profeta é aquele que gosta de oração, profeta é aquele que gosta de jejum, profeta é aquele que gosta da palavra, profeta é aquele que só profetiza, profeta é aquele que só entrega a boca de carro, mas profeta é aquele que vive uma vida diante do Senhor. O verdadeiro profeta, ele não repreende a sua frente. Um verdadeiro profeta reinicia a sua carne. Um verdadeiro profeta talvez não entende da boca do Senhor, mas ele precisa não se contaminar. O verdadeiro profeta, ele sabe qual é o seu lugar. O verdadeiro profeta, ele sabe que
que é a importância, a necessidade de se manter na posição do Senhor. Um verdadeiro profeta não é quem vai na onda do que dizem, mas um verdadeiro profeta é o profeta Micaías. É aquele que fala aquilo que muitos chegam profetizando coisa boa, mas eu vou abrir a boca e falar aquilo que Deus mandar. Ainda que a maioria esteja dizendo: você vai ter carro, você vai ter casa, e se Deus tocar em mim vai falar o contrário, eu vou falar porque o verdadeiro profeta vive na verdade. O verdadeiro profeta não vive naquilo que dizem, eu ouvi dizer, mas o verdadeiro profeta, ele só faz aquilo que Deus manda. Micaías veio seu texto, Micaías veio sendo apressado, porque o mensageiro de Acabe disse: se você não profetizar coisas boas assim, como os outros profetas profetizaram, algo vai acontecer. Mas o profeta Micaías disse: aquilo cujo Deus colocar no meu coração, aquilo cujo Deus mandar eu falar, eu vou dizer, porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem um pensamento ao respeito. No versículo 19 vai dizer: Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor, viu o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército à esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que vai seja bom e a voz de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. O Senhor perguntou: como? E ele respondeu: sairei sem o espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Olha aí. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vai e faça. E agora eis que o Senhor pode, louvado seja o nome do Senhor. Esse espírito, louvado seja o nome do Senhor, mentiroso na boca de todos esses profetas, e mentiroso na boca do profeta. E o Senhor declarou que o mal vai acontecer. Então Zedequias, filho de Canaã, chegou e deu uma profetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? A palavra vai dizer claramente que o Espírito mentiroso sair da parte do Senhor, para que pudesse assim estar usando a boca daqueles profetas para proferir essa falsa profecia. Mas Deus fez isso para que, através da profecia falsa, o profeta Micaías chegasse e revelasse a verdadeira afirmação que iria acontecer. Deus, ele tem seus meios, Deus, ele tem suas formas de trabalhar, Deus, ele tem o tempo certo e a hora certa de fazer tudo acontecer. Embora esteja fora do teu contexto, não saiu do contexto do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que Deus permitiu o espírito de mentira se apossar, se falar pela boca dos profetas, para profetizar coisas boas, para o Acabe, para que porventura a verdadeira profecia chegasse através da Bíblia do profeta Micaías. A Bíblia vai dizer